Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, está em Portugal desde esta manhã, chegou, foi visto numa unidade hoteleira em Lisboa, também não teve qualquer problema nesse sentido, está à procura de fechar nas próximas horas a contratação de um treinador para o Flamengo, depois da saída de Jorge Jesus e depois da nega dada por Leonardo Jardim ao Flamengo. Vira-se agora Marcos Braz e o Flamengo para Carlos Carvalhal, atual treinador do Rio Ave, e segundo o que o Jogo Aberto apurou, as conversações podem ter entrado numa reta final. Se confirmar a saída de Carlos Carvalhal para o Flamengo, o Rio Ave já tem em carteira outra alternativa e essa passa por Tiago Mendes, que foi jogador do Sporting Braga, do Benfica e do Atlético de Madrid, internacional português. Luís, uma saída que te surpreende se concretizar de Carlos Carvalhal para o Flamengo? Surpreende-me de certa forma, porque sempre pensei que depois de o Flamengo ficar sem Jorge Jesus, e sem toda a dimensão que este ganhou e que tinha, iria procurar aqui uma solução não só pela competência técnica, e essa ninguém pode retirar a Carlos Carvalhal, mas também que tivesse algum mediatismo e outro tipo de percurso no futebol europeu para poder, dessa forma, silenciar um pouco os adeptos. É verdade, Carlos Carvalhal já passou por um grande em Portugal, esteve no Sporting, uma experiência que não durou muito, esteve também no futebol inglês, agora não goza de um nome, nem em Portugal, tão conhecido e tão grande como aquele que Jorge Jesus conseguiu antes de ir para o Flamengo. Ainda assim sabemos que está perto de acontecer, está a ser negociado, e isto podemos dizer aqui. Carlos Carvalhal está a negociar nesse sentido. Marcos Braz está em Lisboa, está a tentar fechar com o ainda treinador do Rio Ave, e esta não deixa de ser aqui uma grande oportunidade na carreira de Carlos Carvalhal, porque vai encontrar uma equipa, isto se não saírem agora vários jogadores, que ganhou tudo e que está muito à frente das outras, não só no Brasil, como na própria América do Sul. E é a principal candidata, a principal favorita a ganhar não só o Campeonato Brasileiro, como também a repetir essa proeza na Libertadores. Substituir Jorge Jesus, Joaquim, não é fácil. É um preço. É um preço para qualquer treinador. Sabendo-se da qualidade também de Carlos Carvalhal, o que é que eventualmente tu esperas, já que, segundo sabemos, as negociações estão praticamente a fechar? Espero, primeiro, uma grande equipa. Se o Flamengo conseguir manter este plantel, o Carlos Carvalhal pode escolher entre a equipa A e a equipa B, e seguramente que mesmo a equipa B será a melhor equipa do Campeonato Brasileiro, em princípio, não andará longe disto. Por outro lado, Carlos Carvalhal oferece ao Flamengo uma circunstância que é uma rica experiência no estrangeiro, digamos assim. A confirmar a saída para o Brasil será a quarta experiência no estrangeiro. Ele esteve na Grécia, depois esteve na Turquia, depois esteve em Inglaterra. Na Turquia, curiosamente, em dois clubes, no Besiktas e no Istambul. Tinha estado no Asteras, depois no Sheffield, depois no Swansea. Portanto, digamos que é um treinador calejado, já com muito sarro, de experiência internacional. E isso pode ser bom na condução de uma equipa que parte claramente como ultra favorita no Brasileirão, muito em razão do trabalho e daquilo que Jorge Jesus deixou como herança. Marcos Braz, diretor-geral do Flamengo, aterrou hoje em Lisboa, tem várias reuniões com vários treinadores europeus, duas delas com treinadores portugueses, Leonardo Jardim e Carlos Carvalhal. Mas tanto quanto sabemos, Carlos Carvalhal é o nome mais bem posicionado para vir a treinar o Flamengo. São os Futebol Clube do Porto e também com o Benfica na disputa por um jogador. Rui Pedro Braz, temos que regressar agora também a um dos destaques de abertura. Carlos Carvalhal, Leonardo Jardim, confirma-se, são nomes na lista do Flamengo para suceder a Jorge Jesus, e até está cá o diretor-geral do Flamengo. Confirma-se que são nomes já numa shortlist. Marco Braz chegou hoje por volta da 1 da tarde a Lisboa, vai fazer um périplo pela Europa, onde vai reunir com alguns treinadores. Já não são muitos, a lista já foi bem reduzida, estamos a falar de 4 ou 5 nomes que o Flamengo tem neste momento em avaliação. Bruno Spindel deverá chegar amanhã para depois acompanhar Marcos Braz nesse périplo, que não deverá levar mais do que uma semana pela Europa. Em Portugal, são duas as reuniões que Marcos Braz e Bruno Spindel têm agendadas: Carlos Carvalhal e Leonardo Jardim. Não sei se Leonardo Jardim está em Portugal neste momento, mas são as duas reuniões com técnicos portugueses que os responsáveis do Flamengo têm agendadas. Eu acho que será muito difícil chegar em Leonardo Jardim, de acordo com aquilo que têm sido as recusas recentes do treinador português. Parece-me que está à procura de outro tipo de projeto. Carlos Carvalhal, eu acho que pode ser uma hipótese muito, muito forte para o Flamengo. O primeiro
treinador português que o Flamengo tentou ainda muito antes de perder Jorge Jesus, mas quando começou a desconfiar que iria perder o técnico para o Benfica, foi Marco Silva. Foi a primeira abordagem formal do Flamengo, foi mesmo feita por Marcos Braz, junto do empresário Carlos Gonçalves, e Marco Silva acabou por dar uma nega, com todo o respeito, acabou por recusar o convite, porque o seu objetivo passa por ficar na Europa. Leonardo Jardim poderá assumir uma postura semelhante, Carlos Carvalhal a ganhar força, e eu vou estar a torcer pelo Mr. Carvalhal, porque entre ter um estrangeiro no Flamengo ou ter Carlos Carvalhal a dar continuidade ao trabalho do Mr. Jesus, eu adoraria ver o Mr. Carvalhal rubro-negro, mais uma vez, um técnico português à frente do maior clube do Brasil. E certamente é um negócio que o Flamengo terá pressa para encerrar, para conseguir encontrar um treinador para o que ainda falta da época e que ainda falta tanto. Cândido Costa, vamos encerrar o nosso Mais Transferências de hoje com o melhor do mundo, por alguns aclamado, Cristiano Ronaldo, que hoje pode somar mais Carvalhal e com Marcos Braz, o vice-presidente do Flamengo, com homem considerado o homem forte do futebol do Clube do Rio de Janeiro, deve viajar nas próximas horas para Portugal e em causa deverá estar a contratação do próximo treinador do campeão brasileiro e sul-americano. Carlos Carvalhal é um dos nomes na lista de potenciais sucessores de Jorge Jesus e o dirigente do emblema carioca poderá mesmo fechar a transferência do treinador para o Brasil. Carvalhal, que termina contrato com o Rio Ave no próximo sábado, logo após o jogo com o Boa Vista, altura em que comunicará qual o seu futuro. Certo é que o interesse do Flamengo existe e o negócio pode ser fechado nas próximas horas, isto porque olhamos para o site do Globo Sport do Brasil e diz, estão aqui as hipóteses, o Unai Emery já não vai ser e essa está fora de questão porque foi apresentado no Villarreal e, portanto, há outras opções, sendo que Carlos Carvalhal é uma delas. Outro desejo português é Leonardo Jardim. Acreditas que será português o sucessor de Jorge Jesus? Olha, acima de tudo, os treinadores portugueses no Brasil, e Jorge Jesus foi ele que conquistou isso mesmo, tem uma imagem muito boa, muito agradável, isso muitas vezes é de modas. E o treinador português, precisamente, poderá estar de moda. João Ferreira também. Leonardo Jardim já disse que não está interessado de treinar o Flamengo, foi outro dos nomes apontados. Leonardo terá certamente já um projeto em vista. Claro, em vista. E é um treinador que eu acho que tem marcado. Carlos Carvalhal, perante aquilo que foi o seu trajeto em Inglaterra, o Brasil está a ser vendido como um treinador à imagem de Jesus. Está a ser vendido e é um treinador com muita qualidade. Fui treinado por Carlos Carvalhal, conheço bem aquilo que é o seu trabalho. Mas, acho que evoluiu comparado com Jorge Jesus, não, ainda não, acho que é complicado estar a comparar os dois treinadores. Fui treinado pelos dois. Portanto, estás avaliado por isso. Naquilo que é capacidade de trabalho e treino, acho que são treinadores que têm formas distintas de trabalhar, mas ambas de muita qualidade. Na forma de liderar, acho que Jorge Jesus é muito mais forte e incisivo sobre os seus jogadores e eu acho que isso, por vezes, é bom e funciona. E Carlos Carvalhal acho que evoluiu muito nesse capítulo. Tem um futebol mais atrativo. O futebol de Carlos Carvalhal, para mim, é mais atrativo que o de Jorge Jesus. Jorge Jesus é um futebol mais objetivo, mais pragmático, mais direto, mas consegue sempre bons resultados. É impressionante isso que consegue. E eu acho que não deixa de ser, pode ser aqui uma boa solução para a equipa do Flamengo. Agora, eu tenho que falar uma coisa que para mim é fundamental. A herança que Jorge Jesus deixou é muito pesada e vai ser cobrado a Carlos Carvalhal, caso ele, de facto, seja contratado. Ou qualquer treinador. Repetir aquilo que Jesus repetiu, até o próprio Jesus ia ser cobrado, não é? Por parte da massa associativa do Flamengo. Até a própria saída do Jorge Jesus, acho que acaba por ser uma saída inteligente, porque vai ser sempre visto como um Deus. Sim. Pelo menos com o filho. Pelo menos com o filho. Outra hipótese, para além de Jesus, é o espanhol Domenech Torrente, que foi assistente de Pep Guardiola durante muitos anos. Acabou depois por rumar pela equipa satélite americana do Manchester City, que é o New York City, onde teve apenas 6 meses. É curto, apesar de ser assistente de Guardiola e os brasileiros gostarem muito de coisas que vêm dos Estados Unidos, mas é curto, não é? É curto, eu acho que é curto. Acho que pede outra coisa e pede, não sei se Carlos Carvalhal pode ter essa possibilidade ou não. É aquilo que eu digo, o treinador português está muito bem visto no Brasil, nesta altura. E como tal, quem sabe, vem o novo Jesus, vem o Carlos Carvalhal, tem um excelente plantel, para começar. Acho que tem uma excelente equipa. O melhor
do Brasileirão. Eu disse, não tenho dúvidas, Jorge Jesus ganhou, não lhe vou tirar o mérito, mas tinha para mim o melhor plantel, a melhor Sim, mas equipa. quando lá chegou não tinha. Esse plantel não estava a funcionar. Não, mas ele consegue, tem essa capacidade, que é estar lá um grande plantel e depois consegue tirar o melhor desse mesmo plantel. É tudo muito giro de dizer isso do plantel do Flamengo, que é o melhor e que foi um grande investimento e que foi isso tudo, mas a verdade é que quando Jesus lá chegou, a equipa não estava a funcionar. Sim, não estava. Por alguma razão o Abel Braga foi despedido. Mas sempre fez isso. O Jesus, por onde passou, quando chega ao Benfica, tinha um plantel também de qualidade e transformou e valorizou muito os seus ativos. Depois e chega ao Sporting, de repente o Sporting também contratou, é certo, mas valorizou grande parte dos seus jogadores. O Jesus tem esta capacidade, onde passa, melhora, faz crescer, parece que é adubo para as plantas. O Jorge Jesus tem esta capacidade. É bom treinador, não vale a pena falarmos sobre isso, porque é mesmo muito bom treinador. Mas acho que Carlos Carvalhal também o é. Coloca as suas equipas a jogar bem. Eu sempre tive alguma dúvida naquilo que era a sua capacidade de liderança, se era capaz ou não de ser um pouco mais agressivo no bom sentido com os seus jogadores, naquilo que é o Carvalhal já esteve num grande, quando treinou o Sporting. Não foi feliz, mas não foi feliz. Um dos piores Sportings que é verdade, não foi feliz, não foi feliz. Memória, não conseguiu, acho que isso manchou um pouco naquilo. Por isso é que eu acho que o Carlos Carvalhal voltou a Portugal para um clube como o Rio Ave para tentar dar uma imagem diferente do que aquela que deixou de ter passado pelo